Federal, no Palácio do Catete, sede do governo federal, o doutor Dinarte Dornani Vargas, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, recebe uma comitiva da progressista cidade de Avaré, composta pelos senhores Misael Eufrásio Leal, Leopédio Sena Bastos, representante do deputado Péricles Coni, Gilberto Filgueiras, presidente da Liga Estudantil, Rogério Lório, representante do PSD, Antônio Monocati, João Donádio, Pitani Chaim, Sebastião Garcia, Alberto Carneiro e Paulo de Almeida. Encaminhados à presença do eminente presidente da República, excelentíssimo senhor doutor Getúlio Vargas, apresentado o senhor Misael Eufrásio Leal, candidato a prefeito de Avaré nas eleições de 14 de outubro. Após prolongar a palestra, disse Sua Excelência que apoiava inteiramente a candidatura desse ilustre homem político, bem como a de todos os candidatos da vereança apontados pelo diretório daquela cidade para concorrerem às próximas eleições daquele município. Após a conferência que manteve com o senhor presidente da República, desde o Catete a comitiva de Avaré, satisfeita pela magnífica atenção que lhe foi dispensada, e mais confiante ainda de que na luta política que se travará dentro em breve em sua cidade, o povo saberá sufragar o nome impoluto de seu grande candidato, Misael Eufrásio Leal. Mais do que uma estrutura que liga simplesmente dois pontos separados por acidentes geográficos, as pontes são uma mostra da capacidade criativa do espírito humano para superar distâncias físicas, pois estas estruturas alteram definitivamente a maneira do homem se relacionar com o tempo e o espaço. Este documentário conta a história da construção de uma dessas pontes dispersas pelo Brasil, a Ponte Carvalho Pinto de Avaré, cuja aprovação se deu na gestão de Jânio Quadros no governo de São Paulo. Pela grandiosidade da obra, a ponte nesse tempo era uma das maiores do Brasil e também pela grande importância que a mesma teria para a cidade de Avaré e região. Marcante na história ficou a famosa frase de Jânio Quadros, inspiradora do título deste documentário: "Conheço numerosas cidades dotadas de ponte. Pela primeira vez, uma ponte terá uma cidade."
Paranapanema é um dos rios mais importantes do interior paulista. Ele é um divisor natural dos estados de São Paulo e Paraná. O rio Paranapanema tem uma extensão total de 292 quilômetros. As nascentes do rio Paranapanema estão localizadas na Serra Agudos Grandes, em Capão Bonito, no sudoeste do estado de São Paulo. O rio Paranapanema, das nascentes até a foz do rio Itararé, corre em território paulista. A jusante deste ponto faz fronteira entre os estados do Paraná e São Paulo. O Paranapanema é tão importante que tem seu próprio dia criado pela Lei Estadual 10.488/99, do deputado avarense Antônio Salim Curiati, e sancionada pelo governador Mário Covas. É celebrado anualmente em 27 de agosto. Dentre as muitas propriedades que margeavam o rio Paranapanema em Avaré, em meados da década de 20, a Fazenda Prado, de propriedade de João Francisco do Prado, era muito importante, pois possuía uma balsa que realizava a travessia de mais ou menos 30 metros para cidades localizadas na outra margem do rio. A professora Maria Elisa Martins relata em seu depoimento o que sua mãe, Benedicta Noturni do Prado, lhe contava de seu primeiro marido, o proprietário da Fazenda do Prado. E quando se fala em represa do Jurumirim, quando se fala na Ponte Carvalho Pinto, muitas lembranças se afloram e me remetem a uns tempos antigos onde nem eu era nascida. Minha mãe casou-se 2 vezes. A primeira vez com João Francisco do Prado. Ela era uma menina de 15 anos e casada com esse senhor que já tinha uns 30 anos. Ele era um fazendeiro, morava nas margens do rio Paranapanema e ele possuía uma balsa que fazia a travessia dos carros, animais, pessoas para Itaí. Então, casaram-se e ficaram morando nessa fazenda. E ele era o proprietário também de um armazém muito grande que chamava-se uma venda. Naquele tempo dizia-se venda e não armazém. E quando o primeiro marido da minha mãe faleceu, foi demorado encontrar o corpo dele dentro das águas do rio Paranapanema, porque ele estava oculto por muitas folhagens, por árvores. E quando foi encontrado, fizeram uma capelinha no local, onde os restos mortais dele foram depositados. E futuramente, quando houve o represamento das águas do rio Paranapanema, a capelinha, ou melhor, os restos mortais dele foram transferidos para um cemitério antigo de Avaré, no bairro Alto. Vendo-se sozinha, a mãe ficou como proprietária dessa fazenda, da venda, e com 3 filhas. Aí ela resolveu vender a propriedade. Então apareceram 2 filhos de portugueses, meu pai, Egídio Martins da Costa, e o irmão Alberto Martins da Costa. Eles resolveram comprar a propriedade. Então foi efetuado um negócio, ele possuía até um fortezinho, um bigode, do qual eu tenho fotografias. Eles efetuaram o negócio e começaram a conviver conjuntamente ali na fazenda. Até que surgiu um amor entre eles. Meu pai pede minha mãe em casamento e o irmão dele casa-se com a filha dela, que tinha 15 anos na época. Então minha irmã ficou sendo irmã e cunhada. Então eles viveram lá durante muitos anos. Então minha mãe ficou ainda morando algum tempo nessa fazenda. Só que as filhas estavam crescendo e ela sentiu necessidade de vir morar na cidade. Meu pai também queria ampliar os negócios dele e resolveu vender.
foi vendido então uma fazenda e eles compraram aqui uma casa. E quando eu passo ali pela ponte da Jurumirim, da represa Jurumirim, eu me sinto orgulhosa de ter um pedacinho de terra que está ali embaixo das águas, ter pertencido à minha família. Hoje é Avaré que faz o show. E a festa começa animada com a juventude local, coreografando a música de um compositor das... O que foi, Júlio? Olha, eu gostaria de dizer uma coisa para o público que eu me esqueci simplesmente logo na abertura do programa. Nós estamos hoje fazendo esse programa aqui em Avaré. E a Lucila Pinto nasceu aqui nessa cidade, ela é filha da terra. Portanto, essa nossa companheira repórter realiza esse programa com uma emoção muito especial. Prossiga. É verdade o que o Júlio disse. E agora deixa eu prosseguir. Coreografando a música de um compositor da cidade, o Estúdio de Dança apresenta Avaré.
Essa pique que eu dei no teu sotaque na sede da raiz. Essa pique colorido, mas cor do lado da matriz. Era uma vez um ano chamado de 1900. Era uma vez uma noite de São João, do ano de 1900. Nesta noite de São João, há 88 anos atrás, nascia João Francisco Soares, o popular Não Musa daqui de Avaré. E ao longo desses 88 anos de vida, ele já foi fazendeiro, tropeiro, retireiro, boiadeiro e barbeiro. Mas, com o perdão da palavra, o que ele gosta mesmo de ser é poeteiro. Não é isso, meu musa? É verdade, senhor. O senhor pode, por favor, nos dar um trechinho de uma de suas poesias? Com muito prazer. Vamos ver. Avaré dos velhos tempos havia bonito sertão. Não vivia contente no meio da plantação. Dentro do sol nascer, nós seguíamos picadão, cantando alegre contente para aquele imenso sertão. Tempo bom foi aquele, não havia tubarão, não havia modernismo, não tinha falta de pão. Tudo era bem baratinho, não tinha exploração. Uma nota de 5 comprava um pareio bom. Meu musa, o senhor sempre viveu aqui em Avaré? Sempre vivi. Então me diga uma coisa, no meio dessa poesia o senhor fala que não havia modernismo. O senhor tem alguma coisa contra o moderno? Não tenho, até eu acho que na evolução tem que ter modernismo. Porque no meu tempo não havia modernismo, né? Mas nesse tempo o modernismo é preciso que haja, não é mesmo? De todos esses fatores que determinaram a mudança de Avaré, qual aquele que o senhor mais aprecia? O que mais aprecio é a sociedade que se comporta bem no meio dessa juventude que trabalha para a grandeza da nossa pátria, da nossa cidade, do Brasil. E o progresso da nação, eu me admiro muito. No meu tempo não havia progresso, mas havia muita admiração das matas, do sertão, dos animais, daquelas feras bonitas que a gente via, aquelas tigres, atravessando as matas, os lobos, as avestruzes correndo naquelas campinas, aquela coisa mais linda do mundo. É isso que eu admirava, seu Júlio. Agora, eu quero que o senhor nos conte como é que era a sua atividade como radialista aqui em Avaré. A minha atividade era no meu programa sertanejo, seu Júlio. No meu programa, eu soltava rojão. Como é que o senhor abriu o programa, tá? Para recordar agora? Eu abri o programa. Como é que é? Vamos fazer de conta que o programa está entrando no ar. Agora, meu pessoal, agora nós recebemos uma salva de palmas, o Nassim Filho, que é o grande animador desse programa. E vamos até a palma Jacozinho, que vai nos visitando aqui nessa emissora. Para ele, minha gente! E o auditório vinha, Pascoal? Minha gente, as massas, era invejável pelo auditório, graças a Deus. Meu musa, por gentileza, o senhor pode terminar de ler esta poesia com a qual o senhor abriu o seu depoimento, esse trechinho final? Pois não, posso. Deixo aqui a recordação. Deixo aqui a recordação, naquele tempo de Dante, do carro de boi do engenho, que para mim era um encante. Posipei as peroveiras, cada tronco de gigante, desapareceu nosso sertão, seu machado bandeirante. Fruto de um sonho de alguns jovens da cidade, a FanPop, Feira Avariense da Música Popular, em seu 6º ano, se transformou num evento de importância nacional. Juca, qual o desenvolvimento da FanPop ao longo desses 6 anos? Bom, a FanPop começou como, você mesmo disse, um sonho de um punhado de jovens
e se tornou hoje, através de um trabalho que a gente procurou fazer com seriedade, um evento que seguramente é o mais importante evento do gênero no estado de São Paulo e um dos mais importantes do país. Também tivemos uma preocupação desde o início com a sonorização e a iluminação do evento, em pagar uma premiação compatível. E ao desenrolar dos anos, sempre a comissão organizadora criava alguma coisa nova assim que identificasse a Fanpop e diferenciasse dos outros festivais. No ano passado, por exemplo, nós criamos o prêmio de melhor música instrumental, que é um prêmio totalmente inédito, não existe em festival nenhum no Brasil. E também instituímos a figura do patrono do festival, que é um compositor importante da história da música brasileira. No ano passado foi o do Lobo, e esse ano vai ser o Gilberto Gil, que vai ser o presidente de honra do festival, e vai estar encerrando o festival com um show. Dos vencedores da Fanpop, todos já gravaram. E nada melhor que um vencedor para contar pra gente sobre o evento. Celso Viafra. Celso, o que você tem para contar sobre a Fanpop? A Fanpop eu acho que é uma grande festa da música popular brasileira. Muito importante para você essa premiação? É muito importante porque você conquista na região um público que você jamais conquistaria, né? Se você viesse fazer um show, provavelmente as pessoas não teria tanta pessoa como no festival. Isso foi importante na sua vida? Claro, tudo é importante, né? E conquistar a região aqui foi uma coisa hiper importante. Gostaria de ouvir a música que você recebeu o prêmio. Vamos relembrar a Bruna Terra. Veio de novo ali na Guariroba olhando o trem. Sonhava outras Campinas e era maior que os currais ou que as usinas. Desde novo ali junto ao coqueiro olhando o rio, morrendo de saúde. Cedo aprenderam que o Brasil era mais do que um açude. Mas primeiro conheceu como nasce a era. Viveu na capital de terra e cresceu ligeiro como ela. Viu que há tanto que aprender fora da janela. Beber águas de outras terras pra entender o curso das galeras. Juventude era maior, muito além do pecado que a virtude. 20 anos juntos soltos pelo trem, também juventude era maior, muito além do pecado que a virtude. Olha os grandes passos sobre tantos rios, foi conhecer o mundo, cedo aprendeu que o Brasil era mais que um latifúndio, e que há tanto que aprender pra não ser quimera, viver como grão da terra, e o país tem tanta primavera, mas carece de saber trabalhar com ela, saber como cresce a era e aprender o ofício. Deputado estadual, deputado federal e em diferentes legislaturas, foi secretário de Estado, jornalista, escritor, participando de entidades vinculadas a escritores, a jornalistas em São Paulo, em Brasília, e é uma das figuras mais respeitadas por sua postura moral e intelectual. Ao longo de sua vida pública, Israel Dias Novaes tem mostrado, acima de tudo, uma busca de coerência. Eu gosto muito de encontrá-lo aqui em Avaré, mas eu o ouço agora como filho da terra. Diga uma coisa, Israel, o que quer dizer Avaré? Avaré, como todas as palavras de origem indígena, provoca uma espécie de polêmica. Mas a afirmação a respeito disto, a visão prevalecente é de que Avaré significa homem diferente ou padre. Aliás, os estudiosos disso propõem para essa definição. Qual teria sido a origem determinante para a escolha desse nome? Bem, Avaré não se chamou sempre Avaré, chamava-se Rio Novo até o começo do século.
Mas depois eu tenho a impressão que houve uma espécie de pesquisa para achar um bonito nome indígena e as pessoas se fixaram neste, que de fato me parece muito sugestivo e me faz lembrar até pela sonoridade o que é a cidade de Avaré. Israel Dias Novaes, eu quero dizer que é muito gostoso, é muito boa essa oportunidade de poder conversar consigo sem tocar em qualquer aspecto da vida política, né? Me diga uma coisa, o secretário do antigo Correio Paulistano, o jovem batalhador que passou pelos bancos do Largo de São Francisco, que viveu a experiência de jornal, como é que está vendo a imprensa hoje nas cidades do interior? Bem, eu secretariei de jornal durante 20 anos. Nesse tempo, Júlio Guilherme tinha 5 anos mais ou menos de idade. E eu vejo hoje a imprensa do interior lutando com as dificuldades habituais, agravadas pela boa comunicação e rápida dos jornais da capital. Só que fazer jornalismo no interior, sobretudo de cidade média para baixo, significa um verdadeiro sacrifício, por que não dizer um heroísmo. Não há o estímulo necessário e quem sabe se um dia se aprovará um projeto qualquer, subsidiando modestamente que seja a pequena e heróica imprensa interior. De muito orgulho para a cidade de Avaré. Aqui nasceu Djanira, um dos mais destacados nomes das artes plásticas no Brasil. Vera, você é prima de Djanira. Ela saiu daqui pequena, mas voltava para cá com frequência. Você pode nos contar o que mais chamava a sua atenção no contato direto com ela? Ela tinha uma personalidade forte, muito marcante, determinada, e ela era uma pessoa extremamente religiosa, e era o que marcava muito. Tanto que, uns 5 anos antes dela morrer, ela fez voto de... Ela pertencia à Ordem Terceira das Carmelitas Descalças, e quando ela morreu, ela pediu que iria ser enterrada com hábito e descalça. Agora, qual era a personalidade, o dado da personalidade mais marcante na Djanira, em termos de comportamento? Ela era uma pessoa que ela geralmente queria estar só com ela mesma. Então, um pouco introvertida, porque ela tinha um pouco de dificuldade em falar, porque ela tinha uma asma que deixava um pouquinho a voz dela muito pausada, então ela falava muito pouco, mas muito alegre e gostava dos passarinhos, que ela deixava água com açúcar para eles virem tomar todo dia. Então, o que ela queria, ela dizia e fazia mesmo. Ela tinha uma personalidade muito marcante. 2 violões, um bandolim, cavaquinho e pandeiro. Misture tudo isto com grande talento e pronto. Regional do Jamil Caran.